Fala, gente rica, como é que vocês estão? Doido, eu espero que muito bem. Sejam muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje vamos atender mais um pedido dos inscritos e vamos trazer aqui as ações da Companhia Energética de Brasília, né? É uma distribuidora, uma empresa que foi privatizada recentemente, né? Que surgiu lá nos anos 80, lá no regime militar ainda. Só que daí começou a ter alguns problemas aí, né? E o governo acabou já cogitando alguns anos atrás privatizar, mas acabou privatizando apenas em 2020, lá no governo Bolsonaro, e foi arrematada aí pelo grupo Neoenergia. É uma empresa que, apesar de tida como uma distribuidora, ela é mais ou menos uma espécie de hold, né? Que ela tem investimento dentro de um grupo de 10 empresas. E ela negocia com 3 tickers na bolsa, né? O que vocês estão vendo aí, CEBR6, que são as ações preferenciais classe A. Tem também as CEBR5, que são as ações preferenciais classe B. E também negocia com as ações ordinárias, né? CEBR3. Porém, essa daqui que eu estou falando no vídeo é a que tem maior liquidez, né? É uma liquidez baixa também, abaixo dos 100 mil reais, né? Mas ainda assim é a que tem maior liquidez na bolsa. Tanto as ações classe B preferencial como também a classe A, elas negociam aí nessa média de preço atualmente, entre 16 e 17 reais. Já as ações ordinárias estão sendo negociadas aí na casa dos 20 reais. Logo de cara, nós já vemos aí uma valorização dos últimos 12 meses de mais de 30%, né? Vemos também um PL acima de 7 vezes, que nos mostra aí que o mercado está pagando bem aí pelo lucro futuro da empresa, né? Vemos um PVP em 1,24, que mostra que não é uma ação muito esticada, uma ação que você olha assim e fala, nossa, que ação cara, né? Está um pouco acima do preço, mas nada tão gritante, né? Um dividend yield próximo aí de 12%. Dando uma olhada na cotação das ações, nós vemos aqui, por exemplo, desde 2019, quanto que essa ação já se valorizou, né? Saindo aí em 2019 de R$ 1,88 e batendo aí a casa dos R$ 18, né? Se pegarmos aqui a última cotação, chegou a bater R$ 18 em agosto e agora aí recuou um pouquinho, está na casa dos 17. Mas para quem gosta de fazer comparativo aí de um tempo diferente, pode também fazer um comparativo aí de 10 anos, 1 ano, 6 meses, 30 dias, 7 dias. Aí vai da pessoa aqui, aí vai de cada um, né? Eu gosto bastante desse site Investidor 10, não é nenhuma propaganda do site, mas ele tem um compilado bastante interessante de informações, né? E aqui ele mostra o seguinte, se você tivesse investido R$ 1.000, né, há 5 anos atrás, hoje você teria quase R$ 7.000, né? Uma ação aí bem fora do radar no mercado, né? Apesar de ter bastante gente falando dela aí, mas o mercado em si não olha da maneira que deveria para essa empresa, né? Não sei por quê. Olhando para a rentabilidade, né, nós vemos aí que no mês atual está com uma queda aí, né, de mais de 1%. Nos últimos 3 meses é uma queda próximo de 12%. Porém, nos últimos 12 meses, como já citamos acima, essa ação já valorizou mais de 30% e nos últimos 2 anos já mais que dobrou de valor. E olha aqui, ó, nos últimos 5 anos, quase sextuplicou o capital de quem investiu nessas ações. Olhando aqui para a rentabilidade real, nós vemos aí queda no último mês e nos últimos 3 meses, né? Porém, uma alta de mais de 25% no último ano, nos últimos 12 meses aí, uma valorização de mais de 84% nos últimos 2 anos e mais de 400% nos últimos 5 anos. Lembrando que isso daqui considera os dividendos já distribuídos, tá? Dando uma olhada aqui nos principais indicadores, já citamos aí o PL, né, de 7,67. Temos aí o preço sobre a receita de 3,62, o PVP, como já citamos, 1,24, não é uma ação cara, um dividend yield de 11,79%. A empresa tem um payout bastante interessante, né, de 85,59%, ela distribui quase que 100% do seu lucro. As margens bastante positivas, né, a margem líquida de 47%, uma margem bacana aí, né, a margem bruta 53,39%. E a margem sobre o EBIT de 61,17%. A margem sobre o EBITDA 61,73%. O EV sobre o EBITDA de 3,29%. Mais uma vez aqui mostrando que não é uma ação com múltiplos altos. O EV sobre o EBIT 3,32%. O preço sobre o EBITDA de 5,86%. Olhando para outros indicadores importantes aqui, o VPA de 14,25% mostra aí que a ação está um pouquinho
acima do seu preço, mas nada gritante, né? Considerando aí os dividendos que ela distribui. O lucro por ação de 2,31, um ROI acima dos 16%, um ROI bastante interessante também, tá? O ROIC aqui também acima dos 15%, o ROA idem, né? Um dado bastante interessante que eu particularmente, e eu acredito que não só eu, né, gosta de olhar muito, é a dívida. E aqui nós vemos dívida líquida negativa, que é uma das coisas que você dificilmente encontra nas elétricas, né? Geralmente as elétricas são empresas com uma dívida até alta, né? Porque as empresas elétricas operam com dívida, porque elas também têm uma previsibilidade de receita, né? São contratos longos, então elas conseguem sim controlar muito bem a sua dívida, mas quando a dívida está muito alta, é um sinal de alerta, né? Não é à toa aí que vemos aí a Light, por exemplo, em recuperação judicial. Mas esse dado aqui é muitíssimo interessante, né? Nós vemos aqui a liquidez corrente da empresa em 9,62, só que aí nós vemos um KGR de 5 anos negativo, né? O que mostra que a empresa pode não crescer, né? Só que a gente vê aí o KGR de lucros de 5 anos positivo, que mostra que o lucro da empresa vem crescendo. Aí aqui os caras deixam o checklist do investidor buy and hold, né, sobre as ações da Companhia Energética de Brasília. E aqui alguns dados bastante interessantes que é importante o investidor se atentar a isso, né? Como por exemplo, se a empresa tem mais de 5 anos na Bolsa de Valores. Por que isso? Porque a gente vê quase que 100% das empresas que estreiam na Bolsa patinarem, né? E muitas empresas aí, principalmente empresas do setor de tecnologia, empresas do setor de varejo que iniciam na Bolsa, elas ficam penando por bastante tempo aí até conseguir, né, se provar operacionalmente. Muitas delas até ficam aí pelo caminho. É uma empresa com lucro nos últimos 20 trimestres, né, os últimos 5 anos. Uma empresa que pagou mais de 5% de dividendos nos últimos 5 anos. Uma empresa que possui um ROI acima dos 10%. São dados interessantes que você precisa olhar, né, quando você vai avaliar uma empresa. Se esses dados aqui eles estiverem menor que isso daqui, já é um sinal de alerta para você não investir numa ação de uma empresa desse tipo. Outro dado interessante, a empresa possui dívida menor que o patrimônio. Essa daqui tem dívida líquida negativa, né? Muito bom. Aqui vamos dar uma olhada no histórico de dividendos dos últimos 10 anos. Mas o dividend yield atual da empresa está aí na casa dos 11,79%. Você precisa ficar atento quando a empresa está distribuindo muito dividendo assim, né? Pode ter alguma coisa aí fora da curva, tá? Porque não é normal. Aqui, por exemplo, nós vemos, né, que a empresa distribuiu algum dividendo em 2018, já em 2019 praticamente não distribuiu, voltou a distribuir em 2020, em 2021 a empresa chegou a distribuir 135,28% de dividendo. Então isso aqui foi algo não recorrente, né? Você pode ver que depois caiu esse dividendo, ou melhor, voltou para a normalidade, né? Em 2022 distribuindo 38, em 2023 a empresa distribuindo aí 16,39, em 2024, né, o atual agora aqui, os dividendos de 11,79%. Ou seja, não vá de cara investir numa empresa apenas por causa do dividendo, né? Você pode aí entrar numa furada. A empresa ela não vai ficar distribuindo dividendos altíssimos aí para sempre, né? Você precisa investir numa empresa que paga dividendo, que remunera, mas que também cresce, né? Muitas vezes é melhor até você investir numa empresa que cresce do que numa empresa que apenas distribui dividendo. Aí aqui a gente vê o valor dos dividendos distribuídos e o tipo, né? Como eu citei acima, né? Foi em 2021 que a empresa distribuiu aí R$12 de dividendo, né? Em 2021. Então muita coisa. A gente viu em 2022, né? R$3, pouco mais de R$3. 2023, R$1,64. Né? Depois distribuiu mais também, 47 centavos. E mais 80 centavos em 2023. Em 2024 agora, até então distribuiu 81 centavos. Então a empresa, no meu ponto de vista, está entrando na normalidade de distribuição de proventos para uma elétrica. Nós vimos aqui até mais dividendos aí nos anos anteriores, né? Em 2020, 36 centavos, em 2019, apenas 1 centavo de dividendo. Então é preciso acompanhar mais a empresa de perto para entender melhor os números dela, né? A gente vê que os indicadores são bons, né? Não são indicadores ruins, os indicadores são bastante expressivos, né? Principalmente em termos de margens, em termos de lucratividade, em termos de endividamento. É uma empresa para não se botar defeito. Agora, é preciso olhar para tudo isso daí e não indicar apenas
por conta dos dividendos, porque aí você se arrebenta, né? Acha que a empresa vai continuar distribuindo dividendo dessa altura aí e não vai. Não é normal uma empresa distribuir 135% de dividendo, né? Quando algum indicador está muito fora da curva, ou para positivo ou para negativo, é um sinal de alerta, né? Então, toda vez que iremos investir em alguma empresa, temos que investir com os pés no chão, tá? Aqui nós vemos o payout atual da companhia, né? Que é de 85,59%. O dividend yield, como já citamos aí, de 11,79%. O lucro líquido da companhia nos últimos 12 meses foi de 221,02 milhões de reais. Bom, e a nível de comparação, se você quiser, tem as demais elétricas do setor, né? Aqui você vai ver os principais indicadores, como por exemplo aqui a Eletrobras, né? Temos aqui o PL, o PVP. É claro que não é esse aqui o tema do vídeo, mas apenas a nível de informação, tá? E tem aqui os principais indicadores. Se você quiser também olhar as demais empresas, temos aqui também empresas distribuidoras como o CPFL, por exemplo. E aqui você faz o mesmo tipo de comparação, a Equatorial. Temos aqui também a Engie, né? A CEMIG, né? De repente eu faço aí um vídeo futuramente fazendo a comparação dessas companhias aqui. Beleza? O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Forte abraço, até o próximo. Fui!